Muito boa tarde, Brasil. Mas vamos ao programa de hoje. No programa de hoje nós vamos falar de saúde. Saúde. Agradecendo aí, doutor Leonardo Rodovalho, médico, ex-vice-presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal. Preside o Conselho Regional de Saúde de Brasília, que é a nossa região R1, região administrativa número 1. Obrigado por ter nos atendido e passar de uma semana para cá, né, a sua vinda aqui, Leonardo. Sim. Bom te rever. Boa tarde, Celso. Boa tarde, ouvintes da TV Gênesis. Para mim é um prazer, uma satisfação, né, estar aqui. Agradeço pela oportunidade de poder discutir e debater um tema tão interessante que é a saúde. Nós estamos vivendo um momento importante para o Brasil, pelo menos uma preocupação de que haja médico para atender a população. Nós estamos vendo aí a presidente Dilma, né, com o projeto Mais Médico, e que provocou um certo constrangimento no meio médico. Os conselhos, né, tanto o federal de medicina como os regionais de medicina, andaram inclusive batendo de frente. O Congresso acabou provando a coisa do jeito que ela está. Como é que você visualiza a vinda desses médicos para cá, Leonardo? Bom, Celso, é importante a gente colocar, né, de forma bem clara que a presidente, né, o governo, ele faz um raciocínio simplista de que não precisa apenas o médico, não precisa apenas o médico para dar uma assistência ou para prestar uma assistência à saúde pública de qualidade. O governo, né, as entidades têm colocado de forma bem crítica o programa Mais Médicos, porque eles enfocam que apenas a presença do médico e com uma caneta será possível oferecer uma saúde pública de qualidade. E nós temos uma visão, enquanto representantes, né, das entidades médicas, uma postura muito crítica com relação ao programa Mais Médicos. Porque, no nosso entendimento, a questão principal, né, para se ter uma assistência de qualidade, é necessário que se tenha condições adequadas de trabalho. É preciso que tenha infraestrutura adequada, né? É preciso que tenha equipamentos, que tenha medicamentos, que tenha recursos humanos, né? A equipe de enfermagem, todos apostos em condições de ter acesso a todos esses instrumentos que viabilizam uma assistência de qualidade. É o que a gente está vendo, por exemplo, né, alguns desses médicos que estão indo para o interior, alguns, inclusive, quando chega lá, desiste, né? Porque o que encontra lá, às vezes, nem sequer um lugar onde ele possa condignamente conversar com o paciente. Sim. Que já seria, pelo menos, meio caminho andado. Não, o simples fato de você poder escutar um paciente já é, né? Aliás, a maioria dos pacientes, na verdade, querem ser ouvidos. Exatamente. Mas essa é uma situação, Celso, absolutamente previsível. Né? Absolutamente previsível. Os médicos estrangeiros que vierem para cá e encontrar situações com falta de condições para trabalhar, sem dúvida que eles não irão suportar, né, essa situação precária, né, em fazer um atendimento à população. Mesmo aqueles que vêm de países onde a situação também não é das melhores? Sim, sem dúvida. Não tem como atender o paciente só com a caneta na mão e só com o estetoscópio no pescoço. O atendimento, a assistência de qualidade vai muito mais além. É necessário, como eu já disse anteriormente, de ter todo o aparato, né, todo o aparato acessível, né, para o profissional exercer um atendimento de forma adequada. Posso fazer uma pergunta para o meu amigo Léo? Porque eu não faria isso para uma pessoa que eu não tenho, né? Sim, mas por que os médicos de antigamente faziam isso? Eu me lembro, o cara botava exatamente o estetoscópio, quando muito mandava você falar 33, né? E tudo mais. É porque... E eles não conseguiam fazer a medicina acontecer? Hoje, sim, os nossos médicos não estão preparados para isso? Para no olhômetro e no escutômetro? Não, Celso, na realidade não quer dizer que nós não devemos dar importância ao exame físico. Certo. O exame físico, a conversa, né, com o paciente é fundamental. Mas a gente precisa de medicamentos, precisamos de equipamentos para prestar uma assistência adequada. O exame físico, o exame clínico, a conversa com o paciente é fundamental.
Mas o que se coloca que hoje, na prática, falta as condições mínimas para prestar uma assistência decente à população, à comunidade. Falta medicamentos, faltam equipamentos, insumos básicos, falta gás, né? Falta medicações. E aí, o atendimento médico, que pode ser até um atendimento adequado, mas se não tiver a complementação com a medicação ou com outro profissional, né, que será necessário para complementar ali o atendimento atendimento fica quebrado. Há uma ruptura e não consegue atingir a meta da assistência. E assistência básica, eu acho que é tudo que a gente precisa, Exato, né, amigo? Exatamente. Porque a partir vamos dizer, que a gente chamaria do clínico que atende ali, ó, é dali que se encaminha. Se você descobre que o paciente está com um problema um pouquinho mais sério, você vai buscar uma especialidade médica. Sim, sim. E se não tem isso para o cidadão continuar caminhando e buscando, ele vai continuar na rua da amargura, não vai? Exato, exatamente. Celso, é importante colocar que além da falta das condições de trabalho, né, do aparato necessário para você, né, trabalhar, isso é de um modo geral, não só no Distrito Federal, mas em todos os estados da federação, existe uma deficiência de recurso humano e existe uma grande sobrecarga de trabalho para o médico. Isso O número de médicos, mesmo com as contratações que foram feitas e tudo mais, ainda é pequeno. Ainda é pequeno. No caso específico ainda nosso. É aqui. reduzido. Não existe, existem dados concretos, né, do Conselho Federal de Medicina, informações concretas levantadas pelo Conselho Federal de Medicina, que existe uma quantidade suficiente de médicos no Brasil. Mas os médicos estão concentrados nas capitais, onde oferecem as melhores condições de assistência. Existe uma má distribuição. Né? Você vê, por exemplo, que boa parte dos médicos indicados para a cidade de São Paulo vão lá para a periferia, lá onde o vento faz a curva. E assim mesmo eles estão reclamando. Exatamente. Então, não existe a deficiência, a falta de médicos. Nós temos no Brasil, o Brasil é o segundo país do mundo em número de faculdade de medicina, em número de universidade. Perdemos somente para a Índia. Hoje nós temos em torno de 204 universidades de medicina no país. Perdemos somente para a Índia. Agora, como é que eu sei que essas faculdades realmente estão preparando os médicos? Não caberia ao Brasil fazer mais ou menos o que a gente está propondo fazer com os médicos que estão vindo lá de fora, inclusive os brasileiros que se formaram lá fora? Quer dizer, fazer um exame para ver se eles estão devidamente capacitados? Sim, não deveriam fazer a semelhança do que os advogados têm que fazer? Que a OAB faz um exame de ordem? Deveria fazer, quer dizer, aí seria um exame do Conselho Federal de Medicina? Bom, Celso, eu não sou favorável para a realização da prova e digo por quê. Eu acho que o problema principal, né, nessa questão para a gente melhorar a qualidade da assistência, melhorar a formação profissional, né, evitar que tenha maus profissionais no mercado, nós temos que combater o problema na sua origem. E a origem é justamente ter faculdades pouco estruturadas, né, faculdades que não têm condições de formar bons profissionais, bons alunos. Isso, os conselhos, assim como o Conselho Federal de Medicina, né, tem consciência dessa questão, que a gente considera principal a origem do problema da formação de más profissionais ou profissionais que estejam despreparados para assumir uma profissão enorme, né, de grande responsabilidade, e existem faculdades que não estão com um aparato, com uma infraestrutura adequada para formar bons profissionais. Fazer a prova talvez penalizaria, né, profissionais, né, que dedicaram 6 anos, a família que investiu na sua formação ali 6 anos e de repente forma e não pode exercer a profissão. Se fosse só 6, a gente daria um jeito, né, Léo? Bem mais, né? Porque o cidadão sai da faculdade e ele ainda vai lá para fazer como é que chama? Aquele que fica lá interno dentro do hospital. Lá Exato. Né? Já vou te atender, Maria. Pois não. Só para complementar, Celso, a faculdade de medicina, hoje, para a gente fazer o curso de medicina, são 6 anos. O curso de medicina. São 6 anos. Caramba. A fio de estudo. Após os 6 anos,
nós ainda temos que fazer mais dois Dois anos anos de residência. Residência médica. Tentei E lembrar ainda, o nome da residência. dependendo da especialização, vai mais 2 ou mais 4 anos. Então, em média, para formar o profissional, ser especialista e atuar em uma área da medicina, é de 8 a 12 anos. No caso mínimo, de um cirurgião como você, Léo, passa por quantos anos? São 8 anos, 9 anos de estudo. E se adaptando sempre, né? Porque o que antes se fazia com um corte, hoje faz com 3 furinhos. Exatamente. É a laparoscopia, não é isso? Exatamente. Né? Videolaparoscopia, está fazendo milagre aí, Sim, né? E ajudando exato. demais. É Maria, boa tarde. Boa tarde. Diga, amiga. Eu gostaria de saber que eu estou com um problema sério de saúde. Sei. Eu tive várias fraturas na minha coluna, estou com 8 achatamentos na minha coluna. Sei. E eu fiz uma pequena cirurgia e levantaram 2 vértebras da minha coluna que está achatada. Pois não. Só que agora os médicos do hospital de base suspendeu, disse que não tem recurso, que o governo não tem como custear, fazer o custo do meu tratamento. E eu estou sofrendo, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada dentro de casa. Eu imagino. Meu marido não tem condições e eu não sei o que eu fazer. Eu não vou dizer que está bem, né? Nós entendemos a sua colocação. E é bom porque ele preside aqui o Conselho Regional da região, da RI1, né? Faz parte do nosso hospital de base dessa região, não faz? Faz parte. Como é que isso acontece, hein, amigo? Como é que o paciente sai? E nós estamos falando de continuidade, quer dizer, não adianta estabelecer um médico. Vamos pega um brasileirinho que estudou lá fora, veio, ou um cidadão que chegou de Cuba, que parece que a maior parte da vinda é de Cuba mesmo, vai lá para o nosso interior. Aí diagnostica o negócio. Não, você precisa de uma cirurgia, e daí? E agora aqui que nós temos a cirurgia, ainda há a alegação de que a continuidade é complicada, Léo? Mas só para responder a pergunta da telespectadora, né, da Maria das Graças, é importante a gente colocar que ela tem o direito absoluto, o direito pleno do atendimento pelo SUS, do atendimento pela Secretaria de Saúde, pelo hospital de base. Alegar, né, do hospital de base que não tem condições de oferecer o tratamento, na realidade esse é um argumento desprovido de qualquer tipo de fundamentação, porque o SUS ele é regido pelos princípios, né, universais, é universal e é integral. Então está na nossa Constituição que está escrito que o direito à saúde, né, para todo o cidadão. E agora, é dever do Estado de fornecer todo o aparato necessário. Além de botar a boca no trombone aqui, possivelmente pode fazer em alguns outros programas de televisão de Brasília, ela só vai conseguir fazer isso. Qual é o caminho das pedras para que ela tenha o seu direito adquirido? Partir para a justiça? Bom, diante dessa situação que a gente observa que é uma situação delicada, né, da saúde, se não tiver condições de atendimento diretamente com a chefia do responsável pelo atendimento, creio que seja a neurocirurgia ou ortopedia, inicialmente ela tem que fazer a reclamação ou pressionar a chefia da especialidade, que é responsável pelo tratamento, seja a neurocirurgia ou ortopedia. Caso não resolva, faça a cobrança, né, junto à direção do hospital, né, para que ele se sensibilize com o seu problema e dê uma solução. Se porventura temos a ouvidoria no hospital, tem a ouvidoria, cada hospital tem um setor para oficializar as reclamações, para oficializar as queixas com relação ao atendimento, e temos também os conselhos regionais de saúde, também é um outro local que pode pressionar para que aquele atendimento seja feito de forma como o cidadão merece, como deve ser feito o tratamento. E, por último, temos o Ministério Público, né, o ProSUS, que é o local onde qualquer cidadão pode reclamar, onde tiver o seu direito, né, está sendo violado, ele pode fazer reclamação junto ao Ministério Público, junto ao ProSUS, ao Provida, para poder ter o seu problema de saúde solucionado. Mais um telespectador ou telespectadora? Eu estou com um pequeno Renato. Oi, Renato, boa tarde. Renato, boa tarde. Diga, amigo. Boa tarde.
Celso, boa tarde. Meu Diga, nome é amigo. Renato Michetti. Pois não, sou querido. morador aqui de Celândia. Ah, Tenho acompanhado assim, o trabalho da saúde no DF. Sim. Né? Você está com um grande profissional que é o Dr. Leonardo Rodovalho. pois não, né? querido. Eu queria saber assim, com o doutor o seguinte, doutor, o senhor... Se é possível ter administradores nos hospitais públicos do Distrito Federal. Administradores específicos, você está Porque eu dizendo. tenho visto que muitas vezes... Isso, é porque quanto há administradores nos hospitais públicos, a saúde melhora mais. É isso que eu queria saber, porque eu sei que o senhor é um grande profissional e a gente conhece muito bem o trabalho do médico como o senhor é. Certo. Então, obrigado, Renato. Parece que até já tem curso específico hoje para formar administrador nesta área da saúde, não tem? Sim, eu não sei, entendi a pergunta do Renato Michetti. Eu acho que a pergunta é no sentido de o administrador ter mais autonomia para resolver os problemas do hospital. Certo. Não sei se a colocação foi para que ele fosse eleito ou que fosse concursado, né? Certo. Concursado e está ali por mérito, ou se foi eleito pelos integrantes, pelos colegas ou pelos servidores do hospital. Eu não sei qual é exatamente a... Qual seria o ideal no pensamento do Leonardo? Bom, Celso, hoje é claro, né, que a minha visão com relação à administração no hospital para que seja mais efetiva e funcione, é lógico que o diretor do hospital ele tem que ter autonomia. Ele tem que ter mais autonomia para poder resolver os problemas ali do hospital. Houve um avanço nos últimos anos em termos de gestão com a aprovação do PDPAS. O PDPAS deu mais autonomia aos diretores dos hospitais. Isso, PDPAS aí? Ele tem um recurso financeiro específico para poder usar em momentos de imprevistos, de urgência, de emergência, mas é um recurso limitado. Se ele tiver que mandar buscar um medicamento na emergência ali, ele não tem... Exatamente. Se for caro, ele não tem dinheiro para isso. Exatamente. Mas, sem dúvida, o diretor ele tem que ter autonomia e da autonomia ele ter segurança de poder atuar e resolver de forma efetiva todos os problemas, as mazelas que estão ali, né, dentro do hospital. Agora, não se deveria buscar realmente alguém que estivesse apto em termos de administração na área de saúde? Sim, sem dúvida. Uma coisa é você sair dali que está vendendo, como diz o outro, balinha, sabonete, sapato, mil coisas diferentes. Mexer com saúde, o negócio é bem mais complicado, né? Você está falando de vida, né? Exatamente. Com a vida não se brinca, né, Celso? É uma responsabilidade enorme. E eu também penso que quanto mais tiver a profissionalização, a especialização, que é o conhecimento mais aprofundado da área de gestão, sem dúvida, acho que é o caminho para se ter uma gestão mais eficiente, mais resolutiva. Acontece que os hospitais não têm a autonomia necessária para poder atuar. Os diretores dos hospitais. Você já chegou a trabalhar no hospital de base, Leonardo? Não, eu sempre trabalhei no Hospital Regional de Taguatinga, eu fiz residência... Que também, lá também o bicho pega, Sim. Né? Até porque ele continua do mesmo tamanho que foi da época da inauguração, há muitos anos atrás, né? A população cresceu, as cidades em volta cresceram e que não falta é gente buscando o HRT. Exatamente. Eu fiz, só para concluir, eu fiz a residência de cirurgia geral na HRT e depois fiz o concurso da secretaria e trabalho no HRT há mais de 8 anos. Mas, sem dúvida, o Hospital HRT, nos últimos anos, tem passado por reforma. O pronto-socorro, né, houve uma reforma no pronto-socorro, houve uma ampliação na recepção. Hoje, até se adequou ao programa do governo federal de acolhimento e recepção. Hoje, o atendimento no pronto-socorro, assim como nos demais hospitais, é feito pelo sistema de classificação de risco, onde prioriza o paciente de maior gravidade. Entendo. Só que a classificação de risco, ela resolve um problema, mas acaba criando outro. Ela resolve o problema do paciente triste, grave, mas é verdade, que precisa de um atendimento ali de imediato, mas
o paciente de menor gravidade, que tem um quadro clínico de menor gravidade, ele vai ficando por último e não consegue o atendimento. E deveria ser encaminhado para o posto de saúde, mas os postos de saúde não estão preparados ainda para receber aquela demanda onde o paciente é classificado, ainda não consegue atender toda aquela demanda represada que fica no pronto-socorro dos casos menos graves. Precisamos voltar, né, mexer nessa base, né, amigo? Com os postos de saúde, centros de saúde funcionando, a coisa melhoraria muito. Odonias, boa tarde. Oi, Odonias. Diga, amigo. Celso, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito desses médicos que fazem cirurgia de vista. Por que na fundação não é possível ser contratado? Eu tive que fazer 2 cirurgias já de vista e tive que pagar mesmo sem ter como pagar. Caramba, hein, amigo? Aí eu preciso da informação sua aí, não sei se... Tudo bem. Dá para tentar uma explicação aí, doutor Leonardo? Mas Odonias. Só esclarecendo o Adonias, na realidade, as cirurgias oftalmológicas, né, as cirurgias do olho, pelo conhecimento que eu tenho, são feitas, praticamente todas as cirurgias são feitas pelos hospitais da Secretaria de Saúde. O HRT tem oftalmologia que funciona 24 horas no pronto-socorro e faz cirurgias oftalmológicas eletivas. Tem cirurgias programadas no hospital de base também. Então, as cirurgias oftalmológicas são feitas pela Secretaria de Saúde. Fora os mutirões que eles têm feito, inclusive, né? Exatamente, foi bom. Rapaz, olha, eles deram uma zerada quase na fila. É verdade que, né, você pensa que zerou, mas a fila anda, né? Não, exatamente. Muito bem lembrado, Celso. Hoje está em curso os mutirões, tanto das cirurgias oftalmológicas, como as cirurgias também da área da cirurgia geral. Estamos fazendo mutirões aí para poder desafogar a fila e a demanda que é grande na área da cirurgia geral. Importante. Oi, Tiago, boa tarde. Boa tarde. Diga, amigo. Eu queria perguntar ao doutor, boa tarde a todos, está escutando? Pois não. Doutor, você acha que a questão que o senhor respondeu sobre a respeito de fazer uma prova depois de se formar, né? Que as famílias e até o próprio doutor que acabou de se formar seria menos favorecido fazendo uma prova e reprovando, no caso, né? Mas, assim, e a questão da pessoa que se forma em direito e faz a OAB e também não passa, né? Seria, né, a questão que seria menos favorecido também, né? A questão de reprovar também, de não passar na prova. Entendi, Adonis. A colocação, quer dizer, ele parece que não aceitou bem o fato de que você estaria podando, né? Não, exatamente, até porque a OAB, né, que é uma outra profissão... Quantos que a gente conhece que já fizeram, Exato. Né, já estão quase capacitados já, Exatamente. Né, de tanto fazer prova. Exatamente. Na área da advocacia é preciso fazer a prova da OAB para poder exercer a profissão. Mas eu vejo que a situação da OAB, na época, né, que foi estabelecido, existiu uma grande quantidade de profissionais no mercado. Existiu uma grande profissionais, né, no mercado da parte de advocacia. Na medicina, podemos até chegar nesse ponto, mas hoje não falta médicos, né, no nosso país. Mas não existe também uma quantidade de médicos em quantidade excessiva, né, que forma em medicina e vai ficar de braço cruzado e não vai trabalhar. Hoje, eu acho que é uma das poucas profissões que você forma... Não tem médico desempregado? Não tem médico desempregado. Ele vai conseguir o seu espaço, vai conseguir trabalhar. Mas prova disso é que quando se faz a